Louvado seja o nome de Deus. Aqueles que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos, toda quarta-feira nós fazemos a exposição da carta aos Gálatas. Nós já estamos numa jornada. Hoje nós vamos terminar o capítulo 1. Hoje termina. Para a gente, próxima quarta, iniciarmos o capítulo 2. Carta aos Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Como de costume, vamos fazer uma leitura alternada da carta aos Gálatas. Vamos ler, para a gente pegar a perícope completa. Nós vamos ler do 11 ao 24. E o foco hoje é só no versículo 24, para fechamento. Um versículo pequeno, curtinho, mas um versículo tremendo. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do 11 até o 24. Eu vou ler os ímpares e gostaria de dividir a leitura com os irmãos, que os irmãos lessem os pares. Quem não tiver a palavra de Cristo vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta. Eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Amém. Curve sua cabeça novamente. Vamos orar por iluminação e compreensão nessa noite, para que Deus fale tremendamente aos nossos corações. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, já gratos, ó Deus, por essa primeira parte. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação, compreensão do alto, do céu, para ouvir a Tua palavra, que é revelada, que é inspirada, mas que nós precisamos, ó Deus, do Teu discernimento, da Tua iluminação. Ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Paulo encerra aqui essa primeira parte do primeiro capítulo, glorificando a Deus. E é interessante que a igreja glorificava a Deus pela vida de Paulo. Quando a gente pega do verso 20 até o 24 aqui para encerrar, a gente vê a afirmação de Paulo, que ele estava escrevendo e era como se Deus estivesse testemunhando o que Paulo estava dizendo. Está com sua Bíblia aberta, né? Versículo 20, ó. Versículo 20, ele diz assim: ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, o que Paulo pregava era como se Deus fosse a própria testemunha dele. Tudo que ele tinha escrito aqui era uma declaração diante de Deus. Afirmo diante de Deus. Essa palavra é um termo jurídico que Paulo usa aqui. Testifico diante de Deus que não estou mentindo. Tudo o que eu falei para vocês é verdade. Por isso que essa igreja agora, quando ele desce para a igreja da Judéia,
a igreja da Judéia, as igrejas da Judéia começam a glorificar a Deus pela vida de Paulo. Por quê? Por causa da transformação. Paulo foi totalmente, radicalmente transformado. E só quem pode mudar o homem é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho transforma pessoas como Paulo. Então nós não podemos, às vezes nós temos um olhar julgador, mas um dia nós estávamos do outro lado. E a solução para o pior dos pecadores, se houve para Paulo, houve para nós um dia também. Pelo chamado, pela graça irresistível. Deus, ele nos chama irresistivelmente. Então há oportunidade para o pior dos pecadores, como houve para Paulo. E no versículo 24, essa igreja, ela glorificava a Deus a respeito, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que a glória é de Deus. Então eles glorificavam a Deus, não a Paulo. Glorificavam a Deus pela transformação de Paulo, a mudança de vida que havia em Paulo. Paulo foi transformado, Paulo nasceu de novo, Paulo nasceu do céu, da água, do Espírito. Ele foi regenerado pelo poder de Deus. Então essas igrejas, elas glorificavam a Deus pela vida de Paulo, mesmo sem conhecer a Paulo. Quando você volta um pouquinho para o versículo 23, a gente vai ver que essas igrejas, meus irmãos, não conheciam Paulo, as igrejas da Judéia. Olha o que é que diz, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Então, eles só ouviam falar da transformação de Paulo, da mudança de vida de Paulo, aquela transformação radical que Deus vai no coração, tirando aquele coração de pedra e colocando o coração de carne. É isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com Paulo, essa transformação. Por isso essas igrejas glorificavam a Deus. Isso prova que o ministério de Paulo era um ministério genuíno. E todo crente tem que ter esse ministério genuíno. Nossos corações têm que ser conduzidos à adoração. Qual a principal função do crente? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Para que foi que nós nascemos? Adorar a Deus. Por que é que eu estou na terra? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Então nós estamos aqui nessa terra para glorificar a Deus. A nossa função aqui na terra é glorificar a Deus, fazer a vontade do Pai que estás no céu, e sempre diminuindo, que Ele cresça e que nós possamos desaparecer, diminuir, como disse João Batista, porque a glória é dele. A gente tem que se fazer uma pergunta: quem está recebendo glória no serviço do fazemos a vontade de Deus? Quem está recebendo glória? Nunca pode ser o homem, porque nós glorificamos a Deus, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, somente a ele. Então nós glorificamos a Deus, porque quando nós glorificamos a Deus, a luz do homem se apaga e a glória de Cristo vai transcender. Nós temos que focar nisso. Por isso que essa igreja aqui glorificava a Deus a respeito do apóstolo Paulo. Glorificavam a Deus. E a gente vai perceber que quando nós glorificamos a Deus, nós vamos levar outras pessoas a glorificar a Deus também. Essa igreja glorificava a Paulo, glorificava a Deus pela vida de Paulo. A transformação de Paulo levou o quê? Louvor e glórias a Deus. Por quê? Porque as pessoas viam testemunho. É aquela coisa, realmente, como a gente diz, era aquele homem, era aquela mulher, houve transformação, houve mudança de vida. Então quando a gente olha, aquele poderia mudar, mudou, transformou, mudou completamente. É isso que aconteceu com a vida de Paulo. E Paulo viveu de uma forma que ele glorificava a Deus. O papel de Paulo era glorificar a Deus. Nós somos da mesma forma. Eu vou pegar uma ilustração aqui, é um espelho. Nós somos um espelho. A luz do sol, quando bate no espelho, reflete a luz do sol. Quando nós somos alcançados, nós temos que refletir a glória de Cristo. Nós temos que glorificar sempre a Cristo. Uma vida transformada, meus irmãos, se torna um sermão vivo.
Um sermão vivo. Nossas vidas têm que ser um sermão vivo, em forma de adoração. Bíblias abertas, que exalam um bom perfume de Cristo. Nós temos que ser conhecidos por um louvor que agrada a Deus, mesmo que as pessoas não nos conheçam. Mas nossas vidas têm que ser um testemunho vivo, um testemunho de transformação. E Paulo era inegável que aconteceu essa transformação na vida de Paulo. Hoje o mundo, meus irmãos, valorizam muito o ver, mas essa igreja não tinha visto Paulo, só ouviam falar. Por isso que a fé é pelo ouvir a palavra de Cristo. Deus está levantando, pode ter certeza, meus amados irmãos, nessa igreja, pessoas que vão resplandecer a luz de Cristo, refletir a glória de Deus. Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus está fazendo isso com essa igreja. Nós temos que ser conhecidos no céu por uma vida que glorifica a Deus e leva outras pessoas a Cristo. E isso nós só podemos fazer através de um testemunho. Como nós estamos testemunhando? A nossa vida tem que ser um testemunho. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. O testemunho de Paulo era claro, transparente como um dia. Chegava às outras pessoas, impactava as outras pessoas, mesmo as outras pessoas sem ver Paulo. Mas elas ouviam falar quem era Paulo. Paulo viveu em Jerusalém, a gente sabe da história de Paulo. Foi treinado aos pés de Gamaliel. Treinado aos pés de Gamaliel. Era um homem conhecedor da lei. Ele volta para Jerusalém. Quando ele volta transformado. Por quê? Porque aquelas pessoas que ele andavam antes começaram a perseguir Jesus. A gente vai perceber que às vezes, quando nós damos o bom testemunho de Cristo e nós continuamos focados em Cristo, o que é que vai acontecer? Perseguição. Os patrícios de Paulo começaram a perseguir Paulo, os irmãos de Paulo, os judeus. E Paulo arriscou sua vida. Foi morto por causa do Evangelho, mas não deixou de pregar o Evangelho da salvação. Pregou o Evangelho da salvação, a tempo e fora de tempo, com intrepidez, como ele fala, no poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que fazer, glorificar a Deus. Aquelas igrejas glorificavam a Deus a respeito de Paulo. As igrejas glorificavam a Deus, mesmo sem conhecer. E isso prova que o ministério de Paulo era um ministério genuíno da palavra de Deus. Paulo era ministro de Cristo, embaixador de Cristo aqui, em cadeias, mesmo preso. Nós sabemos que 4 cartas que Paulo escreveu foram cartas da prisão. E Paulo impactou outras igrejas mesmo preso. O Evangelho ele nunca deixa de avançar por causa de pessoas. Porque se nós deixarmos de testemunhar, Deus levanta outro para testemunhar. O Evangelho de Deus vai avançar. E é bom que avance conosco. Nós fazemos o nosso papel, caminhando, testemunhando, vivendo o que realmente a palavra de Deus diz. Porque o Evangelho de Deus, ele vai avançar. Ele vai avançar, independente da igreja. E se precisar, Deus ele tira a igreja do local e ele leva para outro local. A gente vê a decadência da igreja na Europa hoje. Para onde a igreja está indo? Para a Ásia. Para a Ásia. Por quê? Porque lá tem perseguição, na Europa não tem. E a igreja cresce em meio à perseguição. Então Paulo tinha um ministério genuíno, que conduzia corações. Paulo nunca queria se exibir, não, ele queria pregar o Evangelho. O objetivo das nossas vidas é justamente glorificar a Deus. Lembram o que é que ele diz lá em 1 Coríntios 10:31? Vou pedir a Ellen para colocar aqui, 1 Coríntios 10:31. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Já vou antecipar. Não precisa nem colocar, Ellen. Então, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, nós temos que viver para a glória de Deus. A nossa comida tem que ser fazer a vontade do Pai que estás no céu. Nós temos que a cada dia diminuir literalmente, para que Deus apareça através das nossas vidas. Quanto mais humildes, mais nós vamos refletir a glória de Deus. Quanto mais humildes, mais vamos refletir a glória de Deus.
Por isso nós temos que fazer essa pergunta: quem está recebendo glória no serviço de Deus? A glória é a Ele, o louvor é a Ele, a adoração é a Ele. Quando Deus é glorificado, o servo desaparece. É aquilo que o apóstolo Paulo falou: vasos de barro. Nós somos frágeis, nós temos que ser quebrados para que o Evangelho apareça, para que a luz de Cristo resplandeça. Nós temos que fazer isso. O servo desaparece e a luz do Senhor vai brilhar. A luz do Senhor vai brilhar. A glória nasce através da transformação. Nós fomos verdadeiramente transformados, mudados, regenerados. O Evangelho tem esse poder de transformar de dentro para fora. E nós agora temos o papel de testemunhar a outros. Nós temos que levar outros a Cristo. Como pastor? Simplesmente pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Não precisa inventar, não, é só pregar. Como dizia Charles Spurgeon, é só abrir a jaula e soltar o leão. Nós temos que falar. Várias vezes o próprio Jesus disse: eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Paulo, fala e não te calas. Nós temos que falar no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, para a nossa família, aonde quer que estejamos, nós temos que pregar. O Evangelho, ele é poderoso para transformar. Nós temos que confiar na soberania de Deus, não na nossa força. Não é na nossa força, não, mas no poder soberano de Deus, o Evangelho de Deus. Por isso que essa igreja glorificava a Deus. Por quê? Porque Paulo perseguia a igreja de Cristo. Era um homem violento. Ele consentiu na morte de Estevão. Aí é justamente onde está a mudança. Essa igreja glorifica. Deus veio justamente para os improváveis. É isso que ele faz. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele sabia que essas palavras iam ecoar, ia chegar a outras pessoas que haviam duvidado da sua transformação, da autenticidade do seu ministério. O ministério de Paulo era um ministério genuíno. O próprio Deus levantou Paulo como ministro. E é interessante que foi através de Paulo que o Evangelho se expandiu. Porque o primeiro a pregar para os gentios, a gente tem que lembrar que foi Pedro. Quando ele prega lá, justamente depois do Pentecostes. Ele prega no Pentecostes, depois é pregado o Evangelho lá em Samaria, depois é pregado o Evangelho para Cornélio, que é os gentios. E o Evangelho tinha esse poder para avançar. Então, o primeiro a pregar para os gentios não foi Paulo, foi Pedro. Mas dentro dos muros de Samaria. E Paulo é levantado justamente para quebrar fronteiras, quebrar barreiras, para que o Evangelho viesse e chegasse até nós. Foi ele que percorreu toda a Ásia Menor e chegou até a Europa, chegou à Itália, que era Roma. Então, o Evangelho, esse homem foi levantado justamente para que esse Evangelho chegasse, para que a igreja fosse edificada, tudo através de Cristo. Tudo através de Cristo. Por isso que essas igrejas glorificavam a Deus. Aquele que antes perseguia a igreja, agora era motivo de louvor, pela vida através daquela igreja lá da Judéia. É essa a força do Evangelho. É isso que o Evangelho faz, transformar radicalmente uma vida regenerada. Leva os outros a exaltar a Deus e viver de uma forma que sempre o Senhor é glorificado. A gente tem que lembrar isso. Sempre o Senhor vai ser glorificado. O Senhor, a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. A gente tem que lembrar disso, porque muitos púlpitos hoje tiraram a centralidade do Evangelho, a centralidade da palavra de Deus, e se tornaram o quê? Um culto antropocêntrico, focado no homem, focado no eu, ou às vezes focado no emocionalismo. Eles tentam tocar no emocional, e isso não vai para frente. O que é que forma? Pessoas doentes e crentes fracos, e às vezes não são nem crentes, porque não entenderam a palavra de Deus. E essa carta também é escrita para isso, para combater o legalismo. Nada tira Cristo, nada pode tirar Cristo do centro, nada. Cristo é o centro do nosso ser, o centro das nossas vidas, o centro do que fazemos e o centro do que vivemos. Nós temos que focar nisso. Cristo é o centro. Cristo não pode ser tirado do centro, não.
Por isso que a vida de Paulo agora era um sermão vivo, e as nossas vidas têm que ser um sermão vivo. Nossas vidas têm que ser uma Bíblia aberta, para que nós venhamos glorificar a Deus. Qual as formas que nós vamos glorificar a Deus? Quais as formas? Eu vou trazer algumas aqui, nessa para que a gente possa pensar. Justamente focado no versículo lá, Ellen, 24, Gálatas 1, 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Como é que nós glorificamos a Deus? Primeira forma, adoração. Adoração. Nós temos que lembrar que antes da grande comissão, o que foi que os discípulos fizeram? Se prostraram diante de Deus e adoraram a Deus. E adoraram a Deus que era Jesus. Jesus é Deus. Antes da grande comissão, os discípulos encontram Jesus, se prostram aos pés de Jesus e adoram Jesus. Então nós temos que adorar. E a adoração envolve o que? Conhecimento, consciência da grandeza de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para nós? Envolve isso, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E a verdadeira adoração se expressa através de quê? Louvor, adoração, leitura da palavra, participação nos cultos. A gente está vendo aqui que nesse momento tem muitas pessoas que não estão adorando a Deus, porque deixam de vir para o culto de doutrina. Então a adoração é um ato de entrega. A primeira vez que aparece a palavra adoração é como sacrifício. Lá em Gênesis, quando Abraão vai oferecer Isaac, quando Deus testa Abraão, quando Abraão diz: subiremos, adoraremos e desceremos no monte, e Deus diz: não é para matar Isaac, não, eu estava testando o teu coração. Então adoração envolve sacrifício, reconhecimento da soberania de Deus, uma entrega completa. Isso é adoração. Aí nós temos que ver se nós estamos glorificando a Deus através das nossas vidas, através de uma adoração genuína. Louvor, primeiro adoração, depois louvor, isso glorifica a Deus. Adoração, agora louvor, a expressão verbal dos lábios que adoram a Deus, que em forma de gratidão reconheces os feitos e os atributos de Deus. Nós estamos louvando a Deus com as nossas vidas. Louvor é uma expressão verbal de gratidão com os nossos lábios, os frutos dos lábios que adoram, que louvam a Deus pelos seus atributos. Isso pode ser feito através de cânticos, orações, testemunhos. Nós estamos fazendo isso. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos glorificando a Deus com as nossas vidas, com o nosso ser. Nós estamos fazendo isso. Nós temos que pensar, porque é um conjunto completo. É um conjunto completo. Louvor, adoração, obediência. Obedecer aos seus mandamentos. O que é que Jesus diz quando escreve lá em João? Os meus mandamentos não são pesados. Vocês serão conhecidos quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Vocês serão conhecidos como os filhos de Deus. É assim. Os seus ensinamentos. Isso é forma de honrar a Deus. Isso é forma de glorificar a Deus. A obediência na fé. Aquilo que Paulo disse em Romanos 1. Romanos 1, na hora que ele apresenta o Evangelho. Obediência na fé. Nós obedecemos aos seus mandamentos. Que mandamentos? Os mandamentos continuam hoje. Os 10 mandamentos do Decálogo. Tira o sábado, coloca o domingo. Não vamos entrar nisso não hoje. Então, nós estamos verdadeiramente glorificando a Deus através da obediência. Nós falamos de quê? Adoração, falamos de louvor, falamos de obediência e agora testemunho. O meu testemunho. Essa igreja da Judéia testemunhava sobre Paulo. Nós temos que ser testemunho vivo do que Cristo fez por nós. Não é o meu testemunho, mas o que Cristo fez por mim. Não é o que eu faço, o que eu sou, o que eu tenho. Não, é o testemunho de Cristo. O meu resgate. De onde Ele me tirou, de onde Ele me resgatou. Nós temos que testemunhar de Cristo. Isso glorifica a Deus. Para ver impacto em vidas. Vidas sendo transformadas, vidas sendo mudadas. Isso é uma forma de glorificar a Deus. Testemunhar
espalhar a mensagem através do testemunho. É isso que nós temos que fazer, para que outras pessoas e mais pessoas sejam resgatadas. Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. Estamos fazendo boas obras. A primeira boa obra é: eu estou obedecendo e vivendo uma vida de louvor, adoração e exaltação a Deus. Isso inclui nossas ações, com o nosso ser, o meu modo de falar, o meu modo de me comportar no meio da sociedade, como eles veem aquela pessoa. Como é que está sendo isso? Essa prática das boas obras. Eu estou sendo compassivo? Eu estou ajudando o próximo também? Porque tem pessoas que pensam que boas obras é só ajudar o próximo. Não. Primeiro eu tenho que englobar o louvor, a adoração, tudo isso, para que eu possa fazer boas ações, ajudar o próximo, principalmente ser compassivo. Isso é uma boa obra. Será que eu me coloco no lugar do meu irmão quando ele sente? Eu sinto o que ele sente. Isso é boa obra. Compaixão. Eu tenho demonstrado amor através disso, com ação. Obras são ações. Não é falar, mas é agir através do serviço que agrada a Deus. Isso glorifica a Deus. Nós estamos fazendo isso. Outra coisa que está ligada diretamente a glorificar a Deus é a nossa integridade diante de Deus. A integridade não foge, não. O que é isso, pastor? Eu sou honesto, justo, íntegro e temente a Deus. Eu vou completar. Estou me desviando do mal, como fazia Jó. Era assim que era Jó. Integridade. Aonde, pastor? Todas as áreas da sua vida. Não existe o crente bipolar, dentro da igreja e fora da igreja, não. Não existe o crente bipolar. Dentro da igreja eu sou santo, fora da igreja eu não sou. Não. Integridade aqui e fora. Aqui e fora. Não existe o crente secular. Não, existe um mundo secular. Mas lá eu reflito a glória de Deus, íntegro, justo, nos meus negócios, com a minha esposa, com os meus irmãos, com as minhas compras. É isso. Integridade são ações também, através de relacionamentos. Outro, gratidão. Nós temos expressado gratidão a Deus. Reconhecimento. Gratidão está interligado a reconhecimento, diretamente reconhecimento a Deus, primeiramente pelo que Ele é. Primeiro é isso, gratidão é pelo que Ele é, aí depois pelo que Ele faz, pelo que Ele fará em nossas vidas, as grandes e pequenas coisas que Ele tem feito em sua vida. Você tem sido grato? Respirar, falar, andar pela vida. Às vezes nós murmuramos as coisas visíveis e invisíveis, o ar que respiramos. Nós temos que reconhecer, reconhecimento de quem é Deus e o que Ele está fazendo por nós em nossas vidas. Ele está agindo no meio do seu povo. Ele está com a sua mão poderosa sobre a vida do seu povo. Como é que eu glorifico a Deus, pastor? Com perdão. Tem pessoas que vivem amarguradas. Perdoar é uma ordenança deixada por Deus, senão nós não seremos perdoados. Tem pessoas que vivem com o coração duro, não conseguem perdoar, mesmo se você for o ofendido ou a ofendida. Temos que perdoar. Pastor, você já perdoou essa semana? Já. Esse mês já. O que é que Jesus diz? 70 vezes 7. Sempre é uma forma de demonstrar misericórdia. O que é que Deus diz? Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Deus nos perdoou. Pior éramos nós, o pecado que agia em nós. Então o perdão glorifica a Deus. Isso que e glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Nós temos que ser conhecidos por isso, por tudo isso que está sendo falado aqui. Santidade.
Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Separados para Deus, separados do pecado, separados do mundo e separados da nossa inclinação que não agrada a Deus. Separados para Ele, santidade. Nós temos que ser santo porque o Senhor é santo. É um dos atributos que Ele divide com a igreja. E isso é bênção do céu. Já pensou? Ele divide a santidade. Ser santo porque eu sou santo. É um dos atributos, essa separação que Ele quer do crente. Não é que você venha se clausular só dentro da igreja, não. Mas aonde você estiver, você vai refletir a santidade de Cristo lá. É causar e impactar aonde você está. É isso que Deus quer de nós, uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida totalmente entregue ao Senhor. Isso nós chamamos de purificação. Pecou, se purifica. Volte. Não somos perfeitos, meus irmãos. Volte e recomece. Recomece. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Deus, Ele perdoa. É tempo de recomeçar. Não há motivo para você não recomeçar. Não fique angustiado, angustiada, não. Recomece. Deus passa uma borracha na nossa vida. O que é que gera gratidão, glorificação a Deus? Humildade. Nós temos que reconhecer que somos limitados. Nós temos que reconhecer que somos dependentes de Deus. Nós temos que reconhecer que Ele é quem conduz a nossa vida. A atitude de humildade mais humilde foi o nosso Senhor, que se esvaziou da sua glória e fez servo, e se fez servo. Não usou por usurpação tomar o lugar de Deus, não, mas se esvaziou da sua glória, veio, morreu por nós, estava lá entronizado, desceu, se fez homem e morreu por nós. E Ele disse que veio para servir, não para ser servido. Muitas pessoas querem ser servidas. Humildade glorifica a Deus. E isso vai demonstrar que nós confiamos nele, na sua sabedoria e no seu poder. Quanto mais humildes, mais perto de Deus estamos. Mais perto de Deus estamos. Amor. 2 mandamentos, fundamental. Eu acho que aqui é a máxima do cristianismo. É a máxima do cristianismo. É a máxima do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. E há uma luta para isso. Porque ainda nós somos falhos. Demonstrar amor através da bondade, da compaixão e do serviço. Amor. É isso que nós temos que viver. Foram várias coisas que foram faladas aqui. E é assim que nós temos que viver. Isso tudo glorifica a Deus. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos glorificando a Deus. E a nossa vida está refletindo a glória de Cristo. É assim que nós temos que viver. Por isso que essa igreja reconhecia a graça de Deus na vida de Paulo. Na vida de Paulo. Isso tudo é consequência da graça. Não havia mérito em Paulo, não. As notícias se expandiam. Que Paulo tinha mudado, que Paulo agora glorificava a Deus, as igrejas glorificavam a Deus pela vida de Paulo, por causa da mudança. Deus sempre foi glorificado. Desde quando, pastor? Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. A glória sempre foi dele. Uma coisa a gente tem que entender na teologia: Deus não divide a glória dele com ninguém. Glórias, louvores e exaltação somente a Ele. Somente a Ele. Antigo Testamento, a glória dele. Novo Testamento, a glória dele. Por isso, quando perguntar a você por que foi que você nasceu, aí você já sabe a resposta: para glorificar a Deus. Por que é que eu vou para a igreja? Para glorificar a Deus. Por que é que eu vivo no mundo? Para glorificar a Deus. Você já tem a resposta agora. Por que foi que você nasceu? Por que é que você está aqui no mundo? E por que é que você está glorificando a Deus através da sua vida? Você nasceu para a glória de Deus.
Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu gostaria de ler com os irmãos, juntamente, um dos textos. Vou pedir a Ellen para botar. Ellen de Deus, coloque aqui Romanos 11, do 33 ao 36. Eu acho que é um dos cânticos de louvor e de glorificação mais belos que tem na palavra de Deus. Romanos eu gostaria de ler junto com a igreja, tá? Isso é Paulo glorificando a Deus pelo poder de Deus, o agir de Deus. Vamos lá, igreja, todo mundo junto? Até o 36, tá? Vamos lá? Ou profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E lindo, né? Isso é um cântico belíssimo, já preguei em cima dele. É lindo, isso é espetacular. Porque isso aqui tira a glória do homem. E diz, é somente dele, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas, a glória, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, somente ele é digno de receber glórias, somente ele. Por isso que nós não nos curvamos diante de imagens, porque nós quebramos o mandamento. Nós estamos glorificando um pedaço de gesso. Nós tiramos a glória de Deus e colocamos numa imagem de escultura. Não, glória somente a Ele. Louvores e exaltação somente a Ele. É isso que mostra a transformação de um homem, a transformação em um testemunho para a glória de Deus. Meus irmãos, quando Deus transforma alguém, a mudança de vida se torna uma proclamação viva do poder e da graça de Deus. Vidas mudadas, vidas transformadas e Deus sendo glorificado. É isso. A implicação final é a glória de Deus, de vidas mudadas, vidas transformadas. Se isso não trouxer glória a Deus, não existiu transformação. Não existiu regeneração. Não. A conversão é uma testemunha fiel da soberania de Deus pelo que Ele fez por nós. É isso. A mudança de Paulo, meus irmãos, nunca é meramente moral, não, mas é sobrenatural. É Deus dando uma nova identidade. É sobrenatural, é espiritual, é de dentro para fora. Por isso que as pessoas ficam admiradas. Era aquele, era aquela, novo, nova identidade, nova digital, tudo novo, nova criatura. É assim que Deus faz. A mudança de Paulo não foi, simplesmente moral, mas também moral. Mas é sobrenatural. Você pode ser um instrumento para a glória de Deus. Pode sim. Como foi John Newton, era um ex-negociante de escravos, que escreveu o tão conhecido, né, Giliardo? Hino, Maravilhosa Graça. Quando ele escreve aquele hino, a vida daquele homem foi mudada, transformada, redimido, e causou adoração a Deus. A nossa vida tem que causar adoração a Deus. Meus irmãos, às vezes nós subestimamos o impacto da transformação, mas é algo sobrenatural na vida, às vezes, de quem nós conhecemos. Uma alma transformada é um púlpito vivo, é um púlpito em chamas, mesmo que às vezes em silêncio, porque o testemunho é fiel. Para que tudo isso aconteça, nós temos que ser homens e mulheres coerentes, homens e mulheres constantes. Uma vida convertida, de corações convertidos, traz um louvor genuíno. A vida de Paulo era isso. Era uma vida constante, era uma vida coerente. O que é uma vida coerente, pastor? O que é uma vida constante? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu prego o que vivo e vivo o que a Bíblia diz que eu sou. É isso.
A conversão tem que ser através do que a Bíblia diz o que nós somos. É isso. Não somente de palavras, não, mas de estilo de vida. É um estilo de vida totalmente diferente. Eu não faço mais as coisas que agradam ao mundo. Eu não me curvo, não, a esse presente século, não. Por isso nós temos que ter uma vida coerente, uma vida de constância, uma vida com um propósito, moldada à estrutura de Cristo, moldada e mudada. Que as pessoas possam dizer, olhar para os irmãos e dizer: nós não negamos de forma nenhuma, Cristo está nele, Cristo está nela. Há uma mudança, há uma transformação. E isso vai acontecer naturalmente. Porque toda árvore vai produzir frutos. É assim que tem que ser uma vida do cristão. Por isso nós temos que examinar. Examinar o quê, pastor? Minha vida está harmonizada com a minha confissão de fé? Ou é só uma confissão de boca para fora? A confissão de fé é do que eu confessei um dia, que Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, que Cristo é suficiente para a minha vida, que eu caminho agora conforme os seus estatutos. Por que eu faço isso? Porque eu sou habitado, porque eu sou casa, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Condiz, está em harmonia com a minha confissão de fé ou não? Sim ou não, meu irmão? Por isso nós temos que ter uma vida coerente. E isso vai ser prática, vivência. A nossa vida tem que expressar, tem que ser um alto-falante de uma fé genuína e verdadeira. Tudo isso através de Cristo. Tudo isso através de Cristo, é no poder do Espírito Santo de Deus. A nossa confissão de fé tem que ser robusta. Quem não vem para aqui está perdendo, está deixando de aprender os princípios elementares da pregação da palavra. Depois se perde por causa de uma palavra que o irmão disse. Está tomando água? Na água, meu irmão. Na água não. Deus está oferecendo alimento sólido para você nessa noite. É isso. É isso. Nós temos que sair da fase de beber. É uma confissão de fé robusta, que chega a atrair outras pessoas para Cristo, através do nosso testemunho. É assim que nós temos que viver, em humildade, e Cristo será exaltado através das nossas vidas. Somos habitados, meus irmãos. Paulo nunca buscou sua própria glória, não. Seu foco era Cristo. O nosso foco tem que ser Cristo. Quando a glória é de Deus, quando o centro é Cristo nas nossas vidas, o impacto acontece não só internamente, mas externamente, ao nosso derredor. Ou vocês não creem em dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu creio. O que ele diz aqui, eu creio. Eu creio. Então é o impacto interno e gera o externo. É assim que acontece nas nossas vidas. Por isso que Paulo vai dizer aqui, tá? Que ele já não vivia mais ele. Vamos ver aqui o versículo 2:20, Ellen, 2:20, Gálatas 2:20. Olha o que é que ele diz, está com a Bíblia aberta, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é mudança de vida. Isso é mudança. Logo, a partir desse momento, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim. Isso aqui pode declarar. Tem um monte de crente que gosta de declarar aqui. Declaração, nessa noite, pode declarar. Tem crente que gosta de declarar, vem aqui, pode declarar isso aí. Aqui pode. Essa declaração aqui pode. Ou então a de Filipenses, coloca aqui, Ellen, para a gente ler junto com a igreja. Filipenses 1:21. Vamos lá, igreja, aqui, ó. Por quê?
Não ouvi não, vamos de novo. Foi devagar demais, vamos de novo, vamos lá. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, se morrermos vamos para o céu, e se ficarmos aqui vamos glorificar a Deus através das nossas vidas, através do que Cristo fez por nós. É assim que um crente tem que viver. É assim que nós temos que viver. Por isso nós temos que nos perguntar: a minha vida leva as outras pessoas a admirarem, a glorificarem a Deus? A glória, quando as nossas vidas, preste bem atenção, quando o alvo da nossa vida for a glória de Deus, nós vamos trazer luz ao mundo. Claro que sim. Não é Jesus que diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós vamos temperar, nós vamos trazer gosto para esse mundo e vamos iluminar através do resplandecer da glória de Cristo, não de nós, mas Cristo em nós. É assim que um crente tem que viver. E eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite: o meu passado, o nosso passado não limita a glória de Deus, não, através de nós, não. Claro que não. Deus usa até os piores passados para compor o que Ele quer. É isso que Ele faz, o pior dos passados, os piores dos passados, para compor os mais belos testemunhos, como fez com a vida de Paulo, como fez um dia conosco, como fez conosco. O passado transformado é um púlpito em chamas, é uma plataforma que pega fogo, o fogo santo, o fogo remidor, transformador do que Cristo fez por nós. Nossas vidas têm que ser assim. Não se apaga com o passado, não. O nosso passado não foi apagado, só foi passado a limpo por Cristo. Passou a limpo. Ele nos redimiu, nos restaura, nos transforma. Passou completamente a limpo. A história, a sua história, a minha história, a nossa história pode ser um púlpito em chamas, testemunhando o que Cristo fez por nós. Meus amados irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Sim, se arrependeu. Primeira pregação de Pedro, 3.000 convertidos. Meus irmãos, depois do Pentecostes. Então, Cristo tem esse poder de transformar. Nós não fugimos do nosso passado, não, porque nós já entregamos o nosso passado a Deus. Ele já jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. É isso que Ele faz. O passado nas mãos de Deus já foi passado a limpo. Por isso que vira um púlpito em chamas, a pregação como um alto-falante de Deus, dando testemunho. Não estamos aprisionados. Essa carta vai dizer que nós somos livres em Cristo, livres justamente para expressar o que Ele fez por nós. A graça que reescreve histórias, que muda passados, é isso. Glorificam, meu irmão, glorifiquem a Deus. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 1:24, é o versículo que nós estamos: e glorificavam a Deus a meu respeito, porque houve mudança, houve transformação. O que era vergonha na vida de Paulo no passado, agora era um testemunho vivo e eficaz do que Deus fez por ele. Confie em Deus. Em Deus. Deus não usa as nossas falhas, meus irmãos, não. Mas se Ele quiser, Ele usa o que Ele quer. Ele é Deus. Ele é glorioso e majestoso. Ele usa, se Ele quiser, Ele mostra, ó, o teu passado. Está vendo aquele passado ali? Vê agora, o antes e o depois. É isso que Ele faz com pessoas regeneradas. Por isso que nós prossigamos. Não há perfeição aqui, mas há um processo. Prossigamos, como o apóstolo Paulo diz. Avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana salvação ou vocação que está em Deus através de Cristo Jesus. É um avanço, avançamos. E nós temos vários exemplos de homens que transformaram momentos de dificuldades
em momentos de glorificação a Deus. Vou só lembrar de José do Egito, vendido, caluniado, preso como escravo, mas foi usado por Deus para salvar toda uma nação e todo um povo de uma época. Mas vocês sabem por que foi o principal que José foi levantado para aquilo ali? Para preservar a tribo de Judá, de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Por isso nós estamos aqui. Deus usa toda a história, Deus usa tudo, está tudo englobado. Deus usou Faraó para fazer José de Zafenate Paneia, o sustentador da vida. Ele usa, ele faz o que ele quer. Usou Nabucodonosor para corrigir o seu próprio povo. Leva como escravos, depois voltam. É assim que Deus faz, para que no final a glória seja dele. Então nós temos que lembrar, onde nós falhamos, Deus mostra o seu poder, para que no final ele seja glorificado. Não apagando a nossa história, mas transformando as nossas vidas, redimindo as nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida com propósito, trazendo transformação, uma vida com propósito. O que é isso, pastor? Redirecionamento, mudança de rota, mudança de vida, conversão. É isso que ele faz, é isso que ele fez com as nossas vidas. Nada é por acaso, por isso que nós estamos hoje aqui. Por isso que esse testemunho de Paulo, ele gerava e gerou esperança nos outros. Alcançou um pecador como Paulo, traz esperança para nós, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Para que outras pessoas sejam alcançadas também, para que no final a glória seja de Deus. Por isso nós somos encorajados a continuar. O principal encorajamento para que nós venhamos a conseguir é o que Cristo fez por nós, a cruz do Calvário. Pagou, levou sobre si os nossos pecados, sobre as nossas pisaduras fomos sarados. Não existe motivo, razão para que nós não venhamos a prosseguir. A maior inspiração do crente é olhar para Cristo, no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Levou sobre si os nossos pecados, sobre as suas pisaduras fomos sarados, completamente remidos. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. É isso. Não tire os olhos da cruz de Cristo, o que Ele fez por mim e por você. Isso tem efeitos eternos. Por isso o poder do testemunho. Tá? O testemunho, temos só que lembrar a igreja, não é um troféu, mas é um farol que resplandece a glória de Deus. Nós testemunhamos sobre o que Cristo fez por nós, resplandecer no final a glória de Deus, o que Cristo fez por nós na cruz. Propósito das nossas vidas, glorificar a Deus. Esse é o fim último das nossas vidas, uma vida cristã. Glorificar a Deus em todas as coisas. Lembre-se, do pequeno ao maior, em toda e qualquer tomada de decisão. A função do crente é glorificar a Deus, a missão do crente é tornar Deus conhecido através do que Cristo fez por nós. É isso, nós temos isso. A função principal do cristão é proclamar a glória de Deus, o que Cristo fez por nós. Aí sim nós estaremos cumprindo a grande comissão em nossas vidas. A igreja como embaixada, nós como embaixadores, as mulheres como mensageiras de Deus aqui na terra. Tem essa representação aqui, a igreja na terra. Essa é a maior função, a missão do crente, fazer o mundo olhar para Cristo. Só precisa pregar, não precisa enfeitar. Não precisa tirar, não precisa colocar nada, que nem esses homens estavam fazendo aqui, da carta aos Gálatas, não. O evangelho genuíno, simples, e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Simples, é isso que transforma. A adoração, mais um ponto, é o resultado natural de uma transformação.
Quando somos transformados, isso vem naturalmente, espontaneamente, na vida do crente. Adoração genuína. Por isso que Paulo diz, e glorificavam a Deus. A Deus. Por causa da minha mudança, ao meu respeito, o que aconteceu comigo. Quando vidas são transformadas, o culto é espontâneo, o culto é racional. O culto não é emocional, não. Culto racional. Tem pessoas que dizem, eu quero fogo, maior fogo do que esse que você ouviu hoje. Palavra, pregação, genuína e verdadeira. Se isso aqui não pegar fogo no teu coração, eu não sei o que é que pega não. Isso aqui, isso que foi pregado. Não sei o que é que vai pegar fogo no teu coração. Só se for fogo estranho de Deus. Só se for. Quando Ele mandar derramar do céu, fogo para condenação. É isso que tem que pegar fogo no coração do crente. Culto racional. Como, pastor? Adoração, louvor, oração, cânticos espirituais, leitura da palavra, pregação da palavra, o que está sendo feito aqui nessa noite. Já aconteceu hoje, nessa noite. Adoração genuína que agrada a Deus. É assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que viver. Para que outros sintam vontade também de adorar e de glorificar a Deus. Se houver transformação. Quando alguém é curado, nós não glorificamos a Deus? Louvado seja Deus, o irmão foi curado. Louvado seja Deus. Nós temos que glorificar a Deus muito mais quando um pecador é transformado. Até festa no céu é o ápice onde nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Deus. Uma pergunta: a nossa vida está inspirando louvor e adoração a Deus? Ou lamento, murmuração? Nossa vida tem que inspirar louvor a Deus. Louvor a Deus. Adoração que vem através do testemunho, através da melodia que desceu do céu, que se fez homem, Jesus Cristo. É assim que nós temos que viver, para que nós possamos ser aroma de vida para a vida, pregando o evangelho da salvação. Por isso que a glória de Deus tem que ser o alvo final das nossas vidas. Paulo nunca buscou, meus irmãos, fama, não queria. Onde entrava era chicoteado. Nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Vamos encerrar por aqui. E nós vamos começar em nome de Jesus. Capítulo 2. O apostolado que começou aos judeus e aos gentios. A gente vai ver maravilha aqui. Vai falar sobre a justificação pela fé. Vai ter muito pano para manga aqui. Esses capítulo 2 aqui. Talvez a gente passe mais um ano nele aqui. Né, Janson, de Deus? Esse capítulo 2 aqui, que é versículo por versículo. Meus irmãos, 9 horas a gente geralmente abre para perguntas. Mas a gente ter ordem e decência, nós vamos encerrar por aqui, tá? Vamos orar. Na próxima vez eu já vou escalar Janson aqui para vir responder as perguntas aqui na frente, tá? Ele e o irmão Air, trazer os dois aqui, Giliardo que está aí. Vamos orar em nome de Jesus. Curve sua cabeça, baixe sua fronte, já agradecendo pela presença dos amados visitantes da igreja de Serrolândia. Voltem sempre aqui, sintam-se em casa, a casa de vocês, tá? Volte sempre, meus amados. Oremos em nome de Jesus. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E bendizemos, ó Deus. Ó Deus, já somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. Nós ouvimos nessa noite, ó Deus. Nós temos que ter uma vida, ó Deus, que glorifique o Teu nome. Uma vida com propósito, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para glorificar, viver conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos capacita, ó Deus, dia após dia. Nós estamos numa caminhada ainda, ó Deus. E nós sabemos que, às vezes, nós temos dias difíceis, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Deus, que todos os dias o Senhor está conosco. Essa é a Tua promessa. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. E nós cremos, ó Deus, que nenhuma das tuas promessas, ó Deus, vão falhar. Todas serão cumpridas, ó Deus. Que a tua igreja esteja alicerçada, ó Deus, na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Que nós possamos estar com os olhos fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que não venhamos, ó Deus, vacilar, nem olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, que as nossas metas, os nossos planos, os nossos propósitos sejam, ó Deus, para que no final teu nome seja glorificado, e tudo isso, ó Deus, será alinhado conforme a tua vontade e teu querer. Ó Deus, que nós possamos fazer planos, mas conforme a tua vontade. Que nós possamos ter metas e propósitos, mas tudo conforme a tua vontade, para que no final o teu nome seja glorificado. Que nós possamos fazer essa reflexão, ó Deus, se estamos glorificando o teu nome ou não. Que haja, ó Deus, se não houver, que haja mudança a partir de hoje. Ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus, humildade aos nossos corações, corações coerentes. Ó Deus, que nós possamos examinar as Escrituras Sagradas. Ó Deus, que nossas vidas possam levar outras pessoas a glorificar a Deus. Nós sabemos que tudo isso é graça, ó Deus, favor imerecido. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida, Senhor, daqueles que nos visitam nessa noite. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.